Mateus capítulo 5. A partir do verso 1, Mateus 5, verso 1, diz assim: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. Ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes, ou pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Até aí, feche os seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, pelo seu amor para conosco. Muito obrigado por não dar a nós tudo o que queremos, mas dar a nós somente o que necessitamos. Muito obrigado, Senhor, por não se apartar de nós, por sempre ser misericordioso, bondoso, benigno, por sempre ser paciente com as nossas incoerências, com os nossos altos e baixos, com as nossas insensatez. Obrigado, Senhor, por relevar tanto, Senhor, as nossas loucuras, por prover o pão diário, por livrar-nos, Senhor, do poder do mal. Obrigado, Senhor. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Pai, mas essa noite, mais essa, temos uma urgente necessidade de graça, gloriosa e abundante, sendo derramada e abundando sobre nós. Graça, Senhor, real, viva, verdadeira. Estaria o Senhor presente nesses púlpitos? Estaria o Senhor vivo, atuante nesses cultos? Estaria hoje o Senhor conosco, manifestando a sua presença gloriosa? Eu peço a sua misericórdia, Senhor. Apelo para ela e para a sua graça, para que hoje tenhamos uma demonstração de graça e do poder do Espírito Santo, por causa da incondicionalidade do seu amor. Cada pessoa que aqui entrou, Senhor, sinta os efeitos dessa graça, que o Senhor penetre, alcance das almas mais distintas que estão aqui, Senhor. Que o seu nome seja exaltado, que o seu reino avance, que o Senhor receba glória para si, em nome de Jesus. Amém. Mateus capítulo 5. Todos sabem que nós estamos aqui fazendo a exposição do Sermão do Monte, ou das bem-aventuranças. Vamos ver se Deus permite nós fazermos a exposição de todo o Sermão do Monte, que compreende Mateus 5, 6 e 7. Eu estava falando com o pastor Danilo hoje, e eu também tive essa mesma conversa com o reverendo Leandro Lima, quando esteve aqui fazendo a exposição do Apocalipse. Ele fez uma pergunta para mim, e disse: onde vocês querem chegar? Qual é a meta de vocês? Qual é a sua meta? O defesa do Evangelho, a aliança do Calvário, a sua igreja? O que você pretende fazer? Porque muitas pessoas, eu quero plantar igrejas no Brasil inteiro, abrir uma franquia de igrejas, mandar missionários para o exterior, todos esses projetos que muitas igrejas têm. Eu respondi a ele: não, o meu sonho, o meu desejo para a Igreja Aliança do Calvário, como pastor, e eu acredito que esse desejo Deus plantou no meu coração, é apenas estabelecer uma igreja distinta na cidade de Franca. É apenas fazer com que a Igreja Aliança do Calvário e todos os membros dela sejam conhecidos na cidade de Franca pela piedade, pelo amor que eles têm a Deus, pela santidade que eles possuem. Semelhante a uma classe de cristãos do século XVIII, os puritanos. Onde eles passavam, as pessoas reconheciam eles. Era uma classe de cristão distinta. Sua vestimenta, a maneira com que conduziam o matrimônio, educavam os filhos, lidavam com o dinheiro. Então, assim, na Inglaterra, na Escócia e nos Estados Unidos, onde passava um desses cristãos, todo mundo os identificava, dizendo: ali vai um puritano, ali está um puritano.
Então eles eram distintos. E esse é o meu desejo, que essa igreja cresça numericamente, também, é claro, almas sejam salvas, igrejas sejam plantadas aqui na cidade, em bairros carentes, que haja evangelismo e alma se converta, tantas quantas o Senhor quiser, quer Ele queira 10, quer Ele queira centenas de milhares, mas e que dentro desse território sejamos um povo distinto, um povo santo, um povo separado, que marque essa cidade, que constrange essa cidade com o amor de Deus, que reflita a luz de Cristo e do Evangelho, aonde quer que pise os pés. Esse é meu desejo. Só que esse não é só o meu desejo, isso é uma obrigação da igreja, é um dever, é uma característica que devia ser espontânea e normal do converso, do novo convertido, da igreja. E o Sermão do Monte, ele vai tratar disso. Presta atenção, quando Deus chama Abraão de Ur dos Caldeus, ele institui em Abraão a circuncisão, o pacto, ele faz uma aliança com Abraão, e de Abraão, ele vai criar uma descendência, um povo, a qual essa aliança se estende para esse povo. Então de Abraão nasce a nação de Israel, Abraão, Isaque, Jacó, Abraão o pai, Isaque o filho, Jacó o neto. De Jacó, nós temos aí 12 filhos, que vão ser os 12 patriarcas, Rubem, Simeão, Gad, Azer, Dan, Levi, Naftali, Issacar, Judá e assim por diante. Então desses 12, sai então a nação de Israel. Então o pacto com Abraão se estende para o seu filho Isaque, para o seu neto Jacó e para os seus tataranetos, os 12 filhos de Jacó, que vão originar a nação de Israel. Esse pacto consiste em Deus fazer um povo peculiar, um povo separado, era uma raça, considerada a raça de Deus, o povo de Deus. E esse povo não era permitido se misturar com nenhum povo. Os costumes desse povo eram diferentes, a vestimenta desse povo, a família desse povo, a fé desse povo, a religião desse povo. Então esse povo viveu na terra, se multiplicou e Deus prometeu uma terra para eles. Eles vão para o Egito e se multiplicam lá dentro. Moisés, 400 anos depois, tira-os do Egito e vão levar a terra que Deus prometeu. Mas a terra tinha o quê? Estrangeiros, heveus, cananeus, gigarzeus, jebuseus, filisteus. Então Deus dá a ordem para Moisés, que passa para Josué, entra naquela terra e desapossa ela, tira aqueles povos de lá, tira os cananeus, estabelece ali a sua morada, a sua casa. A nação de Israel habitaria em Canaã. E Deus ordena: vocês habitarão e não se contaminarão com nenhum dos povos vizinhos, com nenhum dos cananeus que foram desapossados. Então, em Abraão, Deus faz um pacto, o pacto se estende para o povo passa a ser uma raça separada, distinta, é o povo de Deus. Então esse povo tinha costumes e uma conduta singular, diferente das nações vizinhas. Mas Deus diz e faz uma promessa para Abraão, e isso estava limitado a Israel, ok? Então Israel sempre foi conhecido assim, o povo hebreu. Você pode ver que quando Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego vão ser levados cativos para a Babilônia, eles não comem dos manjares do rei. Eles não se misturam com os costumes da Babilônia, em momento algum. Sadraque, Mesaque e Abidnego não se ajoelha diante da estátua, idolatria, está proibido na lei de Moisés. Daniel não come dos manjares do rei, não se alimenta das iguarias, que era considerado impuro. Então você pode ver que em momento algum ele se contamina, são um povo distinto, eles têm uma lei, Moisés deu a lei a eles, então a aliança, ela consistia em obedecer àquela lei. O que aquela lei mostrava?
Você pega todo o Pentateuco, você não entende muito, cerimônia, né? Cheio de leis cerimoniais, um sacrifício, um novilho, um cordeiro, um bode, um touro, uma rolinha, isso, e várias cerimônias, principalmente Levítico. A lei aponta para o caráter de Deus. Quando você lê Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, porque toda aquela meticulosidade, todos aqueles detalhes das leis cerimoniais, mata o novilho, guarda o sábado, a festa da colheita, do Pentecostes, a mulher, se ela tiver em período de menstruação, ela deve ficar 7 dias fora do arraial para se purificar, todas as fezes devem ser enterradas, isso, aquilo, a mulher que engravida e ela concebe, é considerada impura, toda aquela lei de purificação. O que aqueles detalhes, aquela meticulosidade demonstra? A lei do Antigo Testamento aponta para o caráter de Deus. Aquilo ali mostra a justiça de Deus, a santidade e a perfeição de Deus. Ok? Então Deus faz essa aliança, a aliança se estende para o povo, os descendentes do próprio Abraão que se multiplicam. Deus confirma essa aliança, dando a lei para o povo, e o povo passa a ser um povo distinto, separado, que só tem olhos para a lei de Moisés, não tem outros olhos. Mas Deus faz outra promessa para Abraão. Abraão, você chama Abrão, só que você vai ser chamado Abraão, pai de uma multidão. Em Abraão serão benditas todas as nações da terra. Ok? Todas as nações. Quando Cristo chega, a lei da licença, o Monte Sinai dá licença, Moisés dá licença, agora chega o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E agora ele também vai separar um povo distinto. Todos os que crerem podem fazer parte deste reino, dessa família. Agora é um novo Israel. Nós temos um novo Israel. Quem são os israelitas agora? Os da fé. De sorte que todos os que creem são filhos de Abraão. Agora não é só mais Isaac, Jacó, José. Agora todo o que crê passa a ser filho de Abraão. E passa a fazer um pacto. Passa a fazer parte do pacto. E os que creem começam a fazer parte do reino de Deus. E agora nós temos uma nova lei. Essa nova lei é o Monte Sinai. É o Sermão do Monte. Mateus 5, Mateus 6, Mateus 7. No que consiste essa lei? De separar o novo Israel. Todos os que creem ingressam nesse novo Israel, tem uma nova lei que é o Sermão do Monte e um novo rei, um novo legislador, Jesus. Então, uma vez que a promessa de Abraão se estendeu para os que creem, todos os que creem também passam a ser um povo distinto, separado, um povo singular. É isso que o Sermão do Monte traz, a separação da igreja, a singularidade da igreja. E o que o Sermão do Monte mostra? Ele aponta para Cristo, ele aponta para a perfeição de Cristo, ele aponta para o caráter de Cristo. Então é nisso que consiste o Sermão do Monte. É isso que trata de um povo separado, distinto. A semelhança de Israel, não nos contaminamos com esse mundo. A nossa circuncisão é feita pela fé. Quando cremos, temos o coração circuncidado. Quando cremos, fazemos um pacto com Ele. Quando cremos, recebemos uma lei, o Evangelho, o Monte Sinai. E esse pacto consiste no quê? Separação. Sermos um povo distinto, separado. Nossos costumes, nosso vocabulário, nosso casamento, nossa vestimenta, nossa conduta, como lidamos com o dinheiro. Isso que trata o Sermão do Monte. A separação do povo de Deus. A separação da igreja. A distinção, a singularidade do povo de Deus. É isso que trata Mateus 5, 6 e 7. Se você notar, a igreja moderna, contemporânea, ela tem muitas falhas e muitas características inerentes a ela.
Mas uma das características mais predominantes da igreja moderna é a sua superficialidade. Por que você diz que somos superficiais, pastor? A igreja moderna, que é essa agora de 20, 30 anos para cá. A moderna mesmo é da década de 20 para cá, mas moderna, pega 30 anos para cá. Porque quando você compara o cristianismo de hoje, do século 21, com o cristianismo do século I, do século II, do século III, do século V, o século XVI, XVII, XVIII, século XVIII, XVII, você vê a discrepância, você vê a distância abissal que nós temos deles. E você vê que o que descreve, o que diferencia uma da outra, o cristianismo dos crentes de Atos, o cristianismo dos valdenses, dos morávios, dos albigenses, dos puritanos, é a nossa superficialidade. Nós, na verdade, somos um neocatolicismo. É isso que nós somos, o neocatolicismo. Somos litúrgicos, religiosos e domingueiros. Gostamos de amuletos, orações fortes, óleos, palavras de efeito, novenas. Mas não há uma mudança complexa em nós. Com exceção de cruzes e crucifixos e Marias e terços bizantinos, o pano de fundo do nosso alicerce é muito parecido com o catolicismo romano que está impregnado em nós. A superficialidade. E o que causa superficialidade numa igreja? Se você vê a igreja de Atos, pega a super igreja. Ela era super porque ela era a mais fraca, a mais pobre, a mais dependente de Cristo. Por isso que ela era super. A super igreja de Atos. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, no didaquê dos apóstolos, no ensino dos apóstolos. A nossa superficialidade é dada ao exame que nós fazemos das Escrituras, o conhecimento que nós temos das Escrituras e o quanto levamos as Escrituras a sério. Essa é a diferença, isso que nos faz superficiais, porque somos rasos no conhecimento da Bíblia. E o conhecimento que possuímos, além de raso, nós não levamos de fato a sério. Se nós levássemos, você pega os puritanos, por que eles eram gigantes? O Dr. J. Packer diz que nós, comparando com os puritanos, nós somos anões, nós temos 2.000 metros de diâmetro, de largura, de extensão, mais 1 centímetro de profundidade. Os puritanos são como as sequoias da Califórnia, árvores que têm centenas de metros, já viu? Elas têm mais de 100 anos e elas têm, parece que 5 metros ou 8 metros de diâmetro. E nós somos aqueles pezinhos de morango, né? Perto dos puritanos. E por que os puritanos eram gigantes? Sabe por quê? Porque os puritanos faziam de tudo para aplicar cada conceito da Bíblia na sua prática diária de vida. Eles procuravam saber coisas absurdas, por exemplo, eu quero saber tudo o que a Bíblia diz a respeito de como usar os óleos. Então eles submetiam os óleos deles em tudo que a Bíblia falava. Tudo que a Bíblia fala sobre como usar as mãos, coisas assim. Como usar o dinheiro. Então por isso tornaram-se gigantes. Então, o nosso exame das Escrituras, o nosso conhecimento das Escrituras é raso. Se levássemos mais a sério, examinássemos com cuidado e praticássemos, deixaremos de ser superficiais. Agora, quando esse exame é transferido para o Sermão do Monte, aí se vê expressivamente a causa da nossa superficialidade. Por que somos superficiais? Porque nós não damos o devido valor que o Sermão do Monte possui. Se nós o examinássemos mais a fundo, se nós levássemos a sério o que diz no maior sermão já pregado em todos os tempos, por o maior pregador de todos os tempos, Jesus Cristo, deixaríamos de ser superficiais. Sequer se conhecemos, talvez alguns aqui não saibam uma citação do Sermão do Monte. 3 capítulos falam um versículo do Sermão do Monte.
Talvez você nem saiba encontrar, eu nem sabia que o Sermão do Monte se chamava Sermão do Monte, e que era um sermão e que foi Jesus que falou. Então você está vendo por que da nossa superficialidade? Porque caímos em pecado, temos uma vida de oração sofrível, não crescemos em santificação, não somos bons evangelistas, não somos bons maridos, somos aqueles cristãos tortos, porque somos superficiais? Por causa, uma das coisas, pelo nosso descuido para com o Sermão do Monte. Que nessa série, Deus nos faça dar a devida atenção que Ele merece, que façamos um exame profundo, o que realmente Jesus quis dizer com essa nova constituição, a constituição do reino, com essa nova lei, com essa aliança para a igreja, de fazer de nós um povo distinto e separado. E que ao aprofundarmos no Sermão do Monte, deixemos de ser superficiais e passamos a ser uma igreja piedosa que marca essa cidade. Então a minha ideia ou a minha intenção quando eu comecei a exposição do Sermão do Monte foi fazer da Igreja Aliança do Calvário uma igreja distinta, separada. Você quer saber se você é um cristão genuíno? Leia o Sermão do Monte. Nisso consiste, ele vai autenticar a sua conversão. O Sermão do Monte não é um sermão que se pratica para ser salvo. Pratica-se porque já é salvo. O Sermão do Monte é simplesmente a conduta de um cristão genuíno. Não é a conduta que alguém precisa ter para ser um cristão. Ela é o padrão de vida. Ela é a lei do novo Israel. Ela é a lei que separa, que singulariza, que distingue o novo Israel, a igreja dos demais povos. Quando Moisés desce, a lei estava escrita na tábua. Agora, no Sermão do Monte, a lei é escrita no coração. Somos tábuas ambulantes, somos livros ambulantes, e temos a lei de Deus no nosso viver diário. Por isso o Sermão do Monte é tão importante. Se você avaliar a sua vida à luz do Sermão do Monte, pode acontecer duas coisas: ou você é aprovado, ou você é reprovado. Mateus 5, 6 e 7 tratam disso. A característica, o perfil, o padrão do santo, do salvo, do crente, do convertido. E por que nós devemos estudar o Sermão do Monte? Por que ele é tão importante assim? Por que devemos dar tanta atenção? Por que o Sermão do Monte tem tanta relevância? Por que deveríamos viver de acordo com seus ensinamentos? Por que o Senhor está dando, ou o próprio sermão em si tem tanta ênfase? É tão importante, é tão profundo assim. Por que deveríamos levá-lo a sério? Por que deveríamos praticar cada conceito pregado, proferido nesses 3 capítulos por Jesus em nossa vida diária? Por quê? Porque ele ensina a nossa grande necessidade da obra salvadora de Cristo. Eu vou dizer por quê e eu vou dizer algumas razões por que o Sermão do Monte deve ser levado a sério. Uma delas é porque o Sermão do Monte demonstra a nossa grande necessidade da obra salvadora de Cristo. Porque ele mostra a grande necessidade que nós temos de regeneração. Porque o Sermão do Monte descreve a grande necessidade que nós temos de novo nascimento. Como assim, pastor? Ao ler o Sermão do Monte, você tem um choque. Você começa a ler Mateus 5, 6 e 7 e você descobre que é impossível cumprir o Sermão do Monte pelos seus próprios esforços. É impossível um homem natural conhecer o Sermão do Monte. É impossível ele pôr em prática. Quando ele olha lá e está escrito, né? Ouviste o que foi dito: amarás os teus amigos e odiarás os teus inimigos. Eu, porém, vos digo, frase do sermão: ama os teus inimigos. Quando o ímpio, quando o homem natural se depara com isso, eu tenho que amar, eu tenho desejo de servir a Deus, de ser cristão. E quando você lê
que para ser cristão você precisa amar a Deus, você precisa amar seus inimigos, você então vê a urgente necessidade de nascer de novo. Você vê que você não tem forças para isso, é impossível cumpri-lo, é impossível viver os seus padrões. Quando ele descreve, Mateus 5,44, que eu devo amar meus inimigos, um homem natural não pode amar os seus inimigos, ele não tem condição nem para amar a própria esposa, os próprios filhos, quanto mais amar os assassinos, os covardes, as pessoas que causaram mal. Quando você olha Mateus 6,14, o Sermão do Monte diz assim, que eu devo perdoar os meus inimigos as suas ofensas. E esse perdoar de Jesus aqui, ele ordena que você perdoe o seu inimigo, independente do nível da ofensa. Você deve perdoar se ele te deve R$100 ou se ele te deve 1 milhão. Você deve perdoar se ele te agrediu fisicamente ou se ele te deu um tiro. Esse é o padrão do perdão, perdoar independente do nível da ofensa. Você entra em choque, você vê que é impossível cumprir, é impossível amar quem te odeia, é impossível perdoar alguém que violentou seus filhos, ou que ofendeu profundamente você. Quando você vê em Mateus 5,40 diz, se te pedirem a capa, dê também a túnica, faça mais do que te exigirem. Se pedir para andar 1 milha, vai 2 com ele. E você não tem esse padrão, você não tem paciência, amor, solicitude suficiente, nem para fazer o que é exigido, quanto mais aquilo que é além do que é exigido. Quando você lê Mateus 6,19, não ajuntei tesouros nos céus, na terra, mas ajuntei tesouros nos céus. É impossível você viver uma vida trabalhando, pensando em colher só no futuro. Todo mundo quer entesourar na terra, ter terrenos, posses e carros e etc. E quando o Sermão do Monte diz, para com isso, entesoure no céu, entesoure no invisível, no eterno, você nota que é impossível. O Sermão do Monte, ele demonstra a nossa miserabilidade, ele expõe a depravação do homem. Nenhum outro sermão na Bíblia tem tanta condição de levar um homem ao arrependimento e mostrar a pecaminosidade dele como o Sermão do Monte. Ele mostra a nossa incapacidade, ele expõe a nossa maldade, a nossa inabilidade quando nos deparamos com esse. Ouviste o que foi dito, não adulterarás, eu porém vos digo que se você apenas olhar para uma mulher, simples olhar de 3 segundos, você já cometeu adultério. Isso para o homem natural é uma loucura. 1 Coríntios 2,14 diz assim, o homem natural não discerne as coisas espirituais, porque lhe parecem loucura. Então o Sermão do Monte são leis espirituais, regras espirituais, e o homem natural não pode discernir, parece loucura. Então o Sermão do Monte mostra a nossa absurda necessidade de regeneração, de novo nascimento. É impossível você viver os padrões do Sermão do Monte pela sua força. É impossível sem a ajuda do Espírito Santo, sem você ser uma nova criatura, sem você nascer de novo, você amar seus inimigos, perdoar o assassino da sua filha, dar a capa, a túnica e o que mais o outro pedir, deixar de olhar por uma mulher que passa do seu lado, ainda que não tenha ninguém vendo, só o Espírito Santo, só uma ação sobrenatural transformando o seu coração. Então, a importância de estudar o Sermão do Monte é que ele mostra a nossa profunda necessidade da obra salvadora, da obra regeneradora, da obra da graça de Deus em nossas vidas. Sem ela, nós não podemos cumprir o Sermão do Monte. Você quer confrontar a sua vida e até ter um chamado ao arrependimento, estude o Sermão do Monte. Você quer algum texto evangelístico na Bíblia? Pastor, o que eu
o que o Senhor me aconselha o que o Senhor me orienta a levar ou a instruir alguém a ler para que ele possa se converter? O Sermão do Monte. Que texto o Senhor aconselha eu levar para um ímpio? O Sermão do Monte. Porque quando ele vê o que Jesus deseja dele, e ele vê a incapacidade que ele tem de cumprir aquilo, ele vai ver a necessidade que ele tem de nascer de novo, de ser regenerado. Ele vai ver a necessidade que ele tem do Espírito Santo. A Bíblia diz, meu irmão, a Bíblia diz que todo aquele que se encolerizar com seu irmão é réu do juízo. A Bíblia diz que o assassinato no Antigo Testamento era punido com apedrejamento, era um pecado capital. Só que o Sermão do Monte mostra que se eu nutrir ódio dentro do meu coração por alguém, eu já o assassinei. Como eu vou conseguir controlar o ódio pelas pessoas pela minha força e deixar de ser um assassino? Impossível. Como eu vou conseguir desviar meus olhos de uma mulher pela minha própria força? Impossível. Como eu vou dar uma face quando o cara já bateu de um lado? Isso é impossível. Só com um novo coração, só arrependendo-se, só com o poder do Espírito Santo, só sendo salvo, nascendo de novo. Então a importância de estudar o sermão é ver a nossa miserabilidade, a nossa incapacidade de cumprir as obras de Deus, a nossa necessidade de regeneração da obra salvadora de Cristo em nós. Segunda razão, por que é importante estudar o Sermão do Monte? Porque o Sermão do Monte vai avaliar a genuinidade da nossa fé. O Sermão do Monte vai avaliar a genuinidade do nosso cristianismo. O Sermão do Monte vai avaliar a genuinidade da nossa conversão. José, você quer saber se você é convertido de verdade? Você quer saber se a sua fé é genuína? Você quer saber se o seu cristianismo é genuíno? Coloque esse espelho na tua casa e olhe para ele todo dia antes de dormir. Mateus 5, 6 e 7. O que ele refletir mostrará se você é salvo ou não. Por que é importante estudar o Sermão do Monte? Porque ele vai autenticar. Ele vai avaliar se eu sou salvo ou não. Se a minha conversão é verdadeira ou não. Se a minha fé é genuína ou não. Por quê? Porque o Sermão do Monte, ele descreve a conduta do salvo. O Sermão do Monte descreve a postura do salvo. O Sermão do Monte descreve o padrão de um salvo. Se eu olho para o Sermão do Monte e vejo que eu não estou andando de acordo com o que ele está ensinando, a minha fé não é genuína, a minha conversão não é verdadeira e eu não estou salvo. Eles não são princípios para nós seguirmos e sermos aceitos diante de Deus. São princípios que, porque já somos aceitos diante de Deus, andamos. Entendeu? Estuda Mateus 5, estuda Mateus 6, estuda Mateus 7. Se cada princípio que Jesus estiver ensinando estiver de acordo com a sua vida, sua fé é genuína, sua fé é verdadeira, a sua salvação é real e a sua conversão é genuína. Se cada princípio que está escrito ali não condiz com o seu estilo de vida, você está reprovado. Vamos para o sal. Abre Mateus 5 aí, se está aberto. Olha o Mateus 5. Deixa aberto aí no verso 13. Diz assim: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier ser insípido, como lhe restará o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Ok? Presta atenção aqui. Como que vamos testar a genuinidade do sal. Está dizendo que nós somos o sal.
Aí ele compara, se o sal não tiver as propriedades características do sal, ele não é sal, ele não salga, ele não impede de corromper o alimento, porque o sal, quando você põe no bacalhau, ele impede de apodrecer, ele tem um poder conservante, e ele também salga, dá sabor. Agora, se este sal não tiver os componentes ideais do sal, ele nem impede de apodrecer e nem dá sabor. Esse sal não presta. Quais são os componentes do sal? Aí você vai estudar o sulfato disso, cloreto de sódio, isso, aí dá sal. Nós somos o sal, ok? Como nós sabemos a genuinidade do nosso sal, deste sal que somos nós? Como sabemos que esse sal de fato é um sal verdadeiro? Ele precisa ter as características do sal. Quais são as características do sal? Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Você quer saber se você é crente verdadeiro? Sal. Você precisa das propriedades do sal. Quais são as propriedades do sal? Cloreto, sulfato. Quais são as propriedades de um salvo? Ele é misericordioso. Quais são as propriedades de um justo? Ele é pacificador. Quais são as propriedades de um cristão verdadeiro? Ele é limpo de coração. Quais são as características de uma conversão genuína? Ele tem fome e sede de justiça. Ele é manso. Ele é pobre de espírito, ele é perseguido por causa do reino. É isso. O sermão do monte autêntico. Eu sou sal, pastor. Dá sabor? Não. Impede de corrupção? Não. Então você não serve, você serve para ser pisado pelos homens. Você não é sal. Ele está falando isso do sal. É crente? Sou. É manso de coração? Não. É pobre de espírito? Não. É misericordioso? Não. É pacificador? Não. Sofre perseguição pela justiça? Não. Tem fome e sede de justiça? Não. Então não é sal, então não é crente. Entendeu? Pobre de espírito é aquele que não confia nas obras dele para ser salvo, sabe que é miserável, que nada tem, que nada possui, e é salvo única e exclusivamente pela graça. Misericordioso é aquele que se compadece da necessidade alheia, que pode punir, mas não pune ninguém, perdoa, porque foi perdoado de um mal maior. Fome e sede de justiça, fome por santidade, fome pelo Espírito Santo, fome pelo poder de Deus, fome por pureza, fome pela palavra, fome pelo jejum, vai ser farto. Puro de coração, é limpo de coração, se desvia do mal, luta por santidade, foge do mundo, luta contra a carne, mortifica a carne, esses verão a Deus. Olha o sal verdadeiro. Olha o crente aí. É perseguido pela justiça? Quem te persegue não é porque não paga, não é porque mexe com a mulher do outro, não é porque xinga, porque briga. Te persegue porque você é santo, honesto, paga a conta em dia, é obediente, justo, íntegro. E por causa disso, Satanás se alvoroça contra você. Olha o sal aí. Olha o sal aí. Autentica a nossa fé. Autentica a nossa fé. Mateus 5,20 diz assim Jesus: se a vossa justiça não exceder dos escribas e fariseus, de maneira nenhuma entrarei no reino dos céus. Como é que é? Se a vossa justiça, se o vosso padrão de conduta não exceder, não for acima dos fariseus e dos escribas, vocês não são salvos, vocês não são sal. Mas qual que era a conduta dos escribas e fariseus? Legalismo, hipocrisia, carnalidade, soberba. Era só uma capa religiosa. O interior, que Jesus chamou? Sepulcros
caiados. Vocês, fariseus, não foram transformados, não receberam um novo coração, não passaram pelo metanoia, novo nascimento. É a justiça externa, é o ato religioso, é o nome do Pai na hora do culto. A vossa justiça, padrão de conduta, tem que exceder dos fariseus. E como que ela excede? Vocês têm que ser mansos. Vocês têm que ser todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei um homem prudente. Eu ouço a palavra e pratico a palavra. Olha, a minha justiça excedendo a dos fariseus. Eu tenho fome e sede de justiça, só excedendo os fariseus. Eu não olho para uma mulher, olha a justiça excedendo a dos fariseus. O adultério começa no coração, por isso eu guardo os meus olhos da cobiça e guardo o meu coração dos escândalos. Ela autentica a sua fé. Quer saber se você é um crente genuíno? Eu vou te dizer uma das espinhas dorsais do Sermão do Monte. Você quer saber, pastor? Dá um versículo para falar uma das espinhas dorsais do Sermão do Monte. Mateus 6,33. Mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. A maior marca do salvo é que a vontade de Deus está em primeiro lugar na vida dele. É que ele busca o reino, ele trabalha, ele estuda, ele compra, ele vende, ele viaja, ele vive nessa terra normal. Mas a prioridade na vida dele é a vontade de Deus, é o reino. Quando ele diz buscar em primeiro lugar, ele não está falando buscar em único lugar, não faz nada da vida, só busca o reino, não. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O que é isso? Coloca a vontade de Deus em primeiro lugar na sua vida. A vontade de Deus tem proeminência na sua vida. Tudo que o cara vai fazer, a vontade de Deus prevalece. Chega em casa, a mulher está brava, ele vai brigar. Não, ele fica quieto, porque é a vontade de Deus, eu não vou arrumar. Não contendeis por motivo algum. Então a contenda não pode sair de mim. Isso é pôr o reino de Deus em prioridade. Ele tem um dinheiro, tem um lucro, está ali, mas ele não ofertou. Não, eu preciso cumprir com a minha obrigação. O reino em primeiro lugar. Ele está lá com a crise com a mulher está com um problema íntimo com ele, aí ele é sediado e ele é tentado para trair. Ele, não adulterarás. O reino em primeiro lugar, não vou fazer isso com a minha esposa. É assim. O reino passa a ser prioridade. Ele está cansado, chega em casa, não orou, não leu a Bíblia, tem um jogo de futebol. Ele sabe que ele vai dormir na metade e vai para a cama. Ele diz assim, eu até estou com vontade, mas a oração e a leitura é buscar em primeiro o reino. Então eu tenho que dar prioridade na leitura e na oração, e não na televisão. Você é buscar em primeiro o reino. Você está entendendo? E essa é a grande característica do salvo, do genuinamente cristão. Ele não dá o resto do dia para Deus. Ele não lê uma coisa mal lida ali no finalzinho da noite para Deus. Ele não fica o dia inteirinho pecando na carne, no palavrão, no xingamento, e de noite ou no culto, ai glória, não. Ele está num carro, o reino é prioridade. Ele está no banco, o reino é prioridade. Ele está ali, aí a gerente, olha, se você pôr mais um 0 aqui, a gente aprova. Não, o reino é prioridade, eu não posso fazer isso, minha senhora. O reino, isso é o reino. Coloca a vontade de Deus em primeiro lugar em tudo que você faz. Isso é buscar em primeiro lugar o reino. Entendeu? O Sermão do Monte serve para testar, avaliar a genuinidade da nossa fé. Quer saber as características do sal? Leia as bem-aventuranças. Mateus 3,8 diz, produzi frutos dignos de arrependimento. O que é isso? Produzir frutos. A prática do Sermão do Monte demonstra que de fato você se arrependeu. Produzir frutos que demonstrem que você se arrependeu. É isso que o João Batista está dando. Produzir frutos que autentiquem a sua conversão. Produzir frutos que demonstrem que a sua salvação foi verdadeira. Que frutos são esses? Cumpris o que está escrito no Sermão do Monte, assim demonstreis que de fato sois salvos.
Qual que é a evidência que eu criei? Eu falar, eu criei. Isso não é evidência. O demônio, você pergunta, você crê, capeta? Eu creio. Eu creio que existe Deus. Só odeio ele e não obedeço ele, mas eu creio. Tiago fala, os demônios creem e estremecem. Qual que é a evidência que você converteu de verdade? O fruto. Ah, mas qual que é o fruto? Viver o que está escrito no Sermão do Monte. É o fruto. Quando ele diz assim, Mateus 7,20, pelos seus frutos os conhecereis, pelos frutos sabereis que sois convertido, pela prática do Sermão do Monte sabereis que sois salvos. Conversão sem praticar o que está escrito no Sermão do Monte não é conversão. Tiago 2,26, a fé sem obras é morta. A conversão sem a evidência não vale nada. A fé sem o fruto, o que é a obra que ele está ensinando? A fé, eu digo que creio. Se eu não mostrei mudança, é morto esse creio. Eu digo que creio, mas confirmo essa fé com atitudes, aí de fato eu creio. É um Sermão do Monte. Você tem que olhar aquilo e ficar pasmo. Eu sou misericordioso, eu tenho fome e sede de justiça, eu sou manso, eu sou humilde de espírito, eu sou perseguido pela justiça, eu sou pacificador, eu sou limpo de coração, eu ando 2 milhas com quem quer que ande 1, eu dou a capa com quem pede a túnica, eu ofereço a face esquerda quando ferem a direita, eu pago o bem com o mal, eu não me vingo, eu perdoo quem me ofende. Sim, então a sua fé é genuína, de fato você é salvo e de fato você se converteu. Não, você não é crente. Terceiro, por que é tão importante estudar o Sermão do Monte? Porque é um dos melhores métodos evangelísticos que existe. O quê? Porque é um dos melhores métodos evangelísticos que existe. Não, mas eu não estou entendendo. Nós estamos fazendo aqui a série do Evangelho, né? Olhe para mim os evangelistas de plantão. E está todo mundo doidinho para terminar a série, para pegar o CD e ir para a rua. Se você soubesse o que é mexer com uma alma eterna, não ficava tão apressado, não é? Por isso que eu estou indo devagar. Eu sei que eu vou dar conta delas. Eu não vou dar conta de galinha de porco lá em cima. Você perdeu 3 Rolls Royce BMW. Não. Ó, você estragou um prédio. Não. Você mandou uma alma para o inferno. Você não vou dar conta de porco, de galinha, não. Vou dar conta de alma eterna. Por isso que eu vou devagar. E está todo mundo esperando terminar a exposição do Evangelho para saber como é que é a prática, como é que aborda uma alma. Melhor método de evangelístico. O quê? Você. Mas como é que eu evangelizo? Viva. Cumpra o direito da Constituição. Vai e vem. O direito de ir e vir. Pastor, mas eu não entendi ainda. O melhor método de evangelismo, o seu testemunho. Eu vou te falar porque que ninguém vem na igreja que você evangeliza. Anota aí, dorme com esse barulho. Não desminta com a vida o que você pronuncia com a boca. As pessoas estão mais interessadas no que você é do que no que você fala. Sabe por que pai, mãe, irmão não vêm na igreja? Porque vê em você o mau testemunho contradizendo o que você prega. Aí, meu amigo, não tem jeito. É o testemunho. Vou te falar uma coisa. Jesus compara nós aqui com um componente. É com o sal. Não, mas o nome não é componente. Um elemento. Qual elemento? Jesus compara nós. Aí a gente corta essa parte, aí ninguém vê que eu errei, né, na câmera. Jesus nos compara aqui com um elemento. Qual elemento? Sal. Fala para mim. O sal, ele não recebe sabor.
Ele dá sabor. Você nunca viu um sal ficar doce. Impossível. Se o sal entrar na água, o sal fica insípido ou a água fica salgada? A água fica salgada. Se o sal misturar com açúcar, qual sabor tem proeminência? O sal. Você não vai ver sal doce. Sal amargo. Você não vê. O sal possui uma composição que é impossível de ser contaminada. Ou seja, o sal não recebe sabor. É impossível. Ele só dá sabor. Onde o sal cai, ele deixa a marca. Cai no frango, fica salgado. Caiu na água, no suco, fica salgado. Caiu no molho, fica salgado. Aonde ele põe. E ele não consegue perder o sabor dele. O sal verdadeiro. O crente verdadeiro. É impossível ele ser influenciado, ser contaminado, ser adocicado, ser amargado. É impossível. O que você está querendo dizer? Aonde você colocar o sal, ele vai influenciar. É no frango, é na alface, é na salada, é na água, é no creme. Aonde você colocar o salvo verdadeiro, na empresa, faculdade, clube de campo, férias, Suíça, Angola, Etiópia, creche, escola, ele vai influenciar espontaneamente com o seu testemunho. Vou dar um exemplo aqui. A Júlia do Eric está aqui? Cadê ela? Não veio. Veio? A Júlia do Eric. Sabe como que o Marcelo veio para essa igreja? A Dedé veio para essa igreja? O Marcelinho veio para essa igreja? O Fernando veio para essa igreja? E veio tanta gente. Porque a Júlia se converteu aqui nessa igreja, a esposa do Eric. E ela voltou para o seu trabalho. Ela trabalhava aqui numa farmácia de manipulação. E ela era um tipo de mulher. Uma pessoa ímpia, mundana. Aí ela se converte. Ela não pregou para Dedé, ela não pregou para ninguém da firma, ela não fez nada. Mas a mudança dela foi tão profunda, tão radical, que ela influenciou a Dedé de tal ponto, que a Dedé quis conhecer o que estava acontecendo com ela, aonde ela estava congregando, o que aconteceu, e ela disse, foi isso, isso, isso. E a Dedé foi atraída até essa igreja, sem que a Júlia abrisse a boca ou lesse um versículo ou um capítulo da Bíblia. Só o testemunho na farmacinha, o sal chegou lá e foi contaminando, dando sabor àquele local. O testemunho trouxe a Dedé, o Marcelo, o Marcelinho, a Gabriela, o Vinícius, o Fernando e toda a família junto. Testemunho. Aí você me pergunta, mulheres casadas que têm marido ímpio, por que que o marido não vem na igreja? Porque ele não vê as bem-aventuranças em você. Não adianta orar, fazer campanha, não adianta amarrar a cueca dele atrás da porta, não adianta chamar o preto velho, não adianta. Sabe por quê? Porque quando ele lê isso aqui, ó, ele olha para você, para ver se essas palavras estão escritas no seu braço, na sua boca, nos seus passos, nos seus decotes. E quando ele vê que essa lei está escrita em você, ele vai se dobrar. É isso. 1 Pedro diz, mulheres, ainda que tem marido ímpio, não larga dele não. E vai ganhar ele sem abrir a boca, só com o vosso testemunho. Mas como ele não vê testemunho, ele não é ganho. Como esse sal que está ali não influencia, ele não é ganho. Quando não há bem-aventurança, ela paga o mal com o bem. Ela é mansa, ela é humilde de espírito, ela é limpa de coração, ela é misericordiosa, tolerante. O marido quebra as duas rótulas, vem engatinhando para a igreja. Vem pedir misericórdia. O Sermão do Monte mostra isso. Você quer que evangelizar no trabalho? Seja misericordioso. Seja manso de coração. Tenha fome e sede de justiça.
Seja pacificador. Você vai. Seja perseguidor. Como é que eu vou ser perseguido e vou ganhar gente? Porque as pessoas vão ver a sua postura ao ser perseguido e elas vão ficar impactadas. Quando vê que você está sendo perseguido, mas ora pela pessoa, não fala mal dela, não paga com mal. Aquelas pessoas que estão acompanhando você ficarão impactadas e se converterão. É o seu testemunho. Assim foi na igreja primitiva. Eu vou te dizer, Tertuliano falou isso aqui, um dos primeiros pais da igreja, no século II da era cristã, depois de Cristo. O sangue dos mártires é semente da igreja. Tertuliano falou isso. Como assim? Vocês matam um mártir, quando o sangue dele cai na terra, nasce mais 50. Vocês matam 30, quando o sangue deles cai, Deus levanta mais 200. Então o sangue, ou seja, a igreja quando foi perseguida nos primeiros séculos, ela multiplicou. Como que ela multiplicou? Na época de Nero, que começou a grande perseguição, no ano 90 depois de Cristo, o que acontecia? Nero enchia aquele coliseu e metia crente lá no meio da arena, soltava os leões e mastigava aqueles crentes. Colocava um monte de cruzes, estacas e crucificava crentes. Colocava piche, cera e metia fogo. E à noite ficava aquele espetáculo de carne humana sendo queimada e aquela luz das brasas, das chamas. Teve um imperador, até no século III, começou a falar, vamos parar de matar crente. Quando mais a gente mata, mais ele se multiplica. Quando mais a gente tortura, mais o cristianismo cresce. Nós estamos tentando sufocar, ele está crescendo. Por quê? Porque muitas vezes, quando Nero soltava os leões, aqueles crentes começavam no meio do coliseu a cantar hinos. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. A multidão toda sanguinária, embasbacada. Alguns leões que estavam dias famintos, às vezes, não conseguiam comê-los. Tinha que recolher os leões e levá-los. Outras vezes, os leões subiam nos pescoços, estilhaçavam, despedaçavam, e eles continuavam cantando. Glória, glória, aleluia. A multidão sanguinária começava a ficar impactada com aquele testemunho e começou a converter gente dentro do coliseu, de ver o testemunho daqueles cristãos. Começou a ter um avivamento entre as arquibancadas do coliseu. Eles não evangelizavam, não tinham um folheto, um CD, eles não subiam num caixote. O testemunho deles sendo martirizados, começaram a converter. Às vezes Nero, outros imperadores desciam para ver os pedaços que estavam no chão. E Nero, sanguinário, ia lá chutar a cabeça de crente que sobrou, pedaço, que o leão não comia tudo, ficava pedaço. E ele via que algumas cabeças, ele virava assim, todos morriam com um semblante feliz, sorridente. E aquilo começou a perturbar ele. Perturbar os guardas dele, perturbar os romanos, perturbar, e foram havendo conversões. Testemunho. Seja sal da terra, seja luz do mundo. Olha esse texto, ó, Mateus 5,14. Lê o 14. 5,14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocar debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos que se encontram na casa. Assim brilhe também vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique vosso Pai que estás nos céus. Como é que é? Eu tenho que ser luz do mundo. Se a minha luz brilhar, os homens verão minhas boas obras e glorificarão Deus que está no céu. Mas como é que ímpio glorifica a Deus? Ímpio não glorifica. Quando o ímpio vê as minhas boas obras brilharem como luz nesse mundo, eles se converterão e glorificarão a Deus. Vós sois a luz do mundo. Uma luz não se coloca debaixo de uma mesa, mas se coloca na lamparina. Ele está querendo dizer assim, crente
não é omisso, introspectivo, infrutífero. Crente dá obras, dá frutos, e quando os homens vêem os frutos, eles se convertem e glorificam o Deus que está no céu. Eu trabalho com aquela menina, eu sempre peço para ela mentir no telefone, ela não mente. Eu sempre deixo 10 contas ali para testar, ela nunca pega. Eu já dei uma mexida com ela, ela não dá bola para mim. Nossa, esses dias roubaram o carro dela, ela chegou cantando aqui. Menina, o que você tem? Nossa, eu não consigo ter essa paz que você tem. Eu estou com ódio de você, porque eu sou patrão, tenho rancho, tenho iate, e não tenho o que você tem. Não é, senhor Lázaro, é que eu sou cristã. E a paz que eu tenho é o Espírito Santo que me deu, quando eu recebi Jesus no meu coração. Eu duvido que esse homem não cai prostrado chorando. Eu quero esse Jesus também. Você está entendendo? As boas obras. É as boas obras. Testemunho. O sermão de monte. Quer evangelizar? Simples. Seja misericordioso. Ame a justiça. Sofra perseguição. Pague o mal com o bem. Seja puro de coração. Seja pobre de espírito. E as pessoas vão se converter naturalmente. Lembra de Paulo? Gálatas 2:24, e glorificavam a Deus a respeito de mim. Como que Paulo começou a ganhar as almas? Vocês se lembram? Saulo de Tarso, a Bíblia diz, respirava ameaças de morte contra os cristãos. No original grego, Saulo bufava como uma fera selvagem. Saulo era assassino. Converteu em Damasco. Quando as pessoas veem ele pregando, o quê? O assassino agora está pregando? Converteram de ver o testemunho. E Paulo vai dizer em Gálatas 1:24, e glorificavam a Deus a respeito de mim. E Atos 9 inteiro diz, muitos creram no Senhor, pelo testemunho de Saulo. Quantos estão entendendo? Diz amém. Está vendo que é fácil? Não falei nenhuma coisa estratosférica aqui. Falei apenas de um coração que é mudado, a conduta muda junto. Olha o que diz em 1 Pedro 3,15. Estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Estais sempre preparados para responder com mansidão e temor. Estais sempre preparados para darem bom testemunho, para responder àqueles que vêm a vocês. E quando verem o bom testemunho, que são distintos, se converterão. Eu vou te dizer, gente, um dos maiores obstáculos para familiares vir na igreja é o mau testemunho nosso. Quer que o pai se converte e vem no domingo, a mãe, a tia, a irmã, o marido, a esposa, mas o marido não vê, a esposa não vê os filhos, os pais, a cunhada não vê essas atitudes na sua vida. Eles não vão se converter. E vou te dizer mais, nós estamos servindo de pedra de tropeço para eles, e fazendo eles 2 vezes mais filhos do inferno, porque eles veem a nossa vida toda lambuzada, dívida, falcatrua, escândalo envolvendo nossa, filhos perdidos, dívidas, palavrões, casamento destruído. Aí vai, pai, vamos no culto? Eu vou no culto de uma marmota igual você, meu filho? Eu vou no culto de uma mulher iracunda igual você? Limpa primeiro o teu nome e depois vem falar de evangelho para mim, rapaz. Fala, trata direito a tua esposa, depois vem pregar para mim. Você está vendo? Como é que você é conhecido na praça? Picareta, trambiqueiro, adúltero, mentiroso, imoral, mas é crente, anda com Bíblia, vai em culto, toma ceia. Eu vou te dizer, 80% desses que veem essa imagem de você, não virão a fé através de você, de jeito nenhum. Não virão. Mas não vem, porque vocês esquecem que o ímpio tem percepção. Como tem percepção? A Bíblia diz que Deus colocou eternidade no coração do homem. Tem um sentido dentro do homem que consegue captar a natureza de Deus na criação.
E nós, quando não andamos de conformidade com essa natureza, até o ímpio percebe. Vamos ser distintos, e nós vamos ganhar as pessoas. Quarto, por que é importante? Eu já estou acabando, não fique nervoso. Estudar o Sermão do Monte. Porque o Sermão do Monte ensina o verdadeiro caminho para a felicidade. Quer ser feliz? Estude o Sermão do Monte. Por que é importante estudar o Sermão do Monte? Porque ele ensina o verdadeiro caminho para a felicidade. Quando ele diz, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os misericordiosos, a palavra bem-aventurado significa ditoso, feliz, satisfeito, mais do que feliz, pleno. Meu irmão, presta atenção, o mundo ensina uma falsa felicidade. A felicidade na matéria, a felicidade nos bens. O mundo ensina que um homem pobre, para ser feliz, tem que ser rico. O mundo ensina que um homem que anda a pé, para ser feliz, tem que ter um carro. O mundo ensina que um homem doente, para ser feliz, tem que ter saúde. O mundo ensina que um homem solteiro, para ser feliz, tem que ter uma esposa. O mundo ensina que um homem casado, para ser feliz, tem que orar para a mulher morrer. Não é isso. Está equivocado. Não é não, irmã. O mundo ensina isso. Não ensina. O mundo ensina, presta atenção, que a felicidade está no egoísmo. A Bíblia manda repartir. O mundo ensina que a felicidade está no materialismo. Meu irmão, se fosse assim, todos que têm carro seriam felizes. Não são. Se fosse assim, todos os ricos seriam felizes. Não são. Se fosse assim, todos os casados seriam felizes. Não são. Se fossem assim, meu irmão, todas as pessoas que gozam de saúde seriam felizes. Elas não são. Jesus diz que a vida de um homem não consiste nos bens que ele tem. Lucas 12:15. A felicidade de um homem não consiste nos bens que ele tem. Você deve conhecer pessoas que têm casinha de pau a pique e um pé de chuchu no fundo com couve e cebolinha e vivem felizes fazendo um ensopado de frango no domingo, lendo a Bíblia com folha amarela da década de 40. Felizes. Ela não consiste, meu irmão. A verdadeira felicidade está no coração do homem. Jesus, bem-aventurado são os que choram, não são os que riem e se esbaldam em banquetes, são os que choram, que têm um coração contrito, quebrantado. Esse de fato é que são felizes, porque eles estão chorando, porque o amor de Deus está no coração deles, eles se quebrantam de ver o estado das coisas. Bem-aventurados não são aqueles que sentam em mesas, que jogam comida fora. Bem-aventurados são os que têm fome e sede de justiça. Felizes é os que amam as coisas do alto. A verdadeira felicidade está em ter fome de Deus e não fome da terra. Por quê? Porque a terra nunca vai te saciar, mas a Bíblia diz que quem tem fome e sede de Deus será farto. Bem-aventurado, meu irmão, os pacificadores, os que promovem a paz, a reconciliação mediante o Evangelho, porque eles serão chamados filhos de Deus. Esses são os que são felizes, são os filhos de Deus. Essa é a verdadeira felicidade. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Porque Deus os guardará das calamidades, porque Deus proverá a eles recursos, porque Deus livrará eles no dia mau. Esses são felizes. Vai ver o rico, anda de avião supersônico, cai e morre. Vai ver o rico, vai de helicóptero, Franca, São Paulo, dá uma palestra, acontece, emperra o motor, que é feito com linha de ouro, cai e morre, caixão lacrado. Mas bem-aventurado o manso, porque o Senhor guarda a sua entrada e sua saída. O Senhor abençoa o seu fruto e a sua amassadeira. O Senhor abençoa o fruto do seu ventre. Isso é verdadeira felicidade. Eu e o urso fomos aos Estados Unidos de avião. Falei, urso, e se cair? O urso não cai. O Senhor está nele, não cai não. Falei, o Senhor está aqui, o Senhor Jesus, né? O Senhor está nele, não cai não. Ei, ai, ai.
Esses irmãos nem medo de morrer tem, essas pragas. Cai não, o senhor está aqui. Bem, isso é felicidade, irmão. Ele ensina o verdadeiro caminho da felicidade. E último, por que é importante estudar o Sermão do Monte? Porque ele mostra qual é o único modo de vida que agrada a Deus, o único padrão de vida que agrada a Deus, o único estilo de vida que Deus aprova, que Deus se agrada, que Deus gosta. Por isso ele diz: bem-aventurado. Sabe o que quer dizer? Aprovado. Ó, Deus está ali de cima, ó, certinho. Bem-aventurado. Você é puro de coração, ó. Você é misericordioso, ó, está aprovado, está assinado. É isso que quer dizer. Por que é importante estudá-lo? Porque viver o Sermão do Monte é o único modo de vida que agrada a Deus. Porque foi o estilo de vida do seu filho Jesus. Lembra quando Deus falou para Jesus, Mateus 3,17, quando Jesus foi batizado, ele entra no Rio Jordão, João Batista vai batizar, o Espírito Santo desce no formato de uma pomba, e uma voz de cima do Pai dizendo: este é meu filho amado e quem me compraz. Aliás, esse é um dos versículos que prova a trindade: o Deus Filho na água, Deus Espírito em forma de pomba, Deus Pai falando no céu ao mesmo tempo. Não me pergunte como que é isso, que eu não sei. Estavam os três na mesma hora, e os três são um. Deus o Pai é o Deus o Filho, Deus Espírito é Deus o Pai e Deus o Filho, e Deus Pai é Deus o Pai e Deus o Filho e o Espírito. Então Deus o Pai estava na água, Deus Espírito descendo como pomba, Deus o Pai falando na mesma hora. E o que falaram? Esse é meu filho amado, em quem me comprazo. Esse é meu filho que me dá muita alegria. Esse filho é aprovado. O Sermão do Monte imita o estilo de vida de Jesus. Por isso, quem vive o padrão do Sermão do Monte, vive uma vida que agrada a Deus, que compraz. Por isso ele diz: esse é meu filho amado que me apraz, que me compraz, que me dá muita alegria. Esse é meu filho em quem eu aprovo. Por quê? Porque Jesus viveu o Sermão do Monte. Veja só: bem-aventurados os humildes de espírito, e bem-aventurados os mansos. Mateus 11:28, aprendei de mim, disse Jesus, que sou manso e humilde de coração. Jesus era humilde de espírito e Jesus era manso. Sermão do Monte. Bem-aventurados que choram. Mateus 23:37, Jesus chorando diz: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Quantas vezes eu quis vos ajuntar como uma galinha ajunta os seus pintinhos, mas vós não quisestes. Então Jesus era humilde de espírito, Jesus era manso, Jesus chorava. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. João 4:34, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou a fazer a sua obra. Jesus tinha fome de justiça, fome de fazer a vontade de Deus, fome de pregar o evangelho. Jesus era um bem-aventurado, Jesus era manso de coração, Jesus era humilde de espírito. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. O Sermão do Monte reflete o caráter de Jesus. Bem-aventurados os misericordiosos. Lucas 6:36. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Jesus era misericordioso. João capítulo 8. Ninguém te apedrejou, mulher? Eu também não te apedrejo. Vai, não peques mais. Misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração. Hebreus 4:15, em tudo foi tentado, segundo nossa semelhança, porém sem pecado. Jesus era limpo de coração. Bem-aventurados pacificadores. 2 Coríntios
5:18. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Jesus era um pacificador. Bem-aventurados sois vós quando perseguindo, injuriarem, mentindo e dizer todo mal contra vós. Alegrai e exultai, porque grande é o vosso galardão no céu. João 15:20. Se perseguiram a mim, perseguirão a vós. Jesus era perseguido pela justiça, por causa da justiça. Por que é importante estudar o Sermão do Monte? Porque demonstra um perfil de vida, um padrão de vida aprovado, semelhante a do seu filho, a quem ele diz: esse é meu filho amado, a quem eu aprovo. Está aí, irmão. Você está vendo como que o Sermão do Monte é mais precioso do que a gente pensa? Mais importante do que a gente pensa? Vamos estudar esse sermão. Vamos viver esse sermão. Vamos praticar. E faltou um aqui que eu não falei. É o caminho da bênção. Quem cumpre o Sermão do Monte, verá a Deus. Quem cumpre o Sermão do Monte, receberá a misericórdia. Quem cumpre o Sermão do Monte, será chamado Filho de Deus. Quem cumpre o Sermão do Monte, será satisfeito. Quem cumpre o Sermão do Monte, herdará a terra. Quem cumpre o Sermão do Monte, receberá o reino. Quem cumpre o Sermão do Monte, terá um galardão junto ao Pai. É o caminho da bênção. Quer ser abençoado? Quer ter uma vida santa? Quando fala bem-aventurados, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, fome de pureza, fome de justiça, fome do poder, Deus diz, serão fartos. Alcançará o clímax, a plenitude, receberá poder, receberá unção, conseguirá níveis extraordinários de santidade, subjugará a carne, vencerá o pecado, será farto, será transbordante, herdará o reino. Deus vai dizer: vai e conquiste, vai e pregue, vai arrebate almas do inferno. Verão a Deus, contemplará a face de Deus, terá experiências com Deus, verá a glória dele estampada na face de Jesus, subirá de nível espiritual, ele o convidará para conhecer a sua intimidade, receberá a misericórdia no dia mau, o dia que a espada estiver na sua garganta, o dia que o inimigo estiver à espreita, o dia que o vale da sombra da morte alcançar você, Deus o livrará por sua misericórdia. Deles é o reino é seu, foi do agrado do Pai te entregar o reino. Não temas, ó pequeno rebanho, a aliança com Abraão chegou até você, a aliança com Abraão estendeu-se a você, tu és circuncidado, tu entrou para o aprisco do pastor e bispo da tua alma, o reino é seu, você é súdito do reino, você agora é o fiel súdito desse reino, você está dentro. As promessas que Ele promete. Serão chamados filhos de Deus. Vocês são filhos, herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Todo filho tem um direito, tem uma herança. Você tem uma herança incorruptível, imarcessível, que não pode murchar, junto aos céus. Quer ser abençoado? Pratica o Sermão do Monte. Quanta bênção, meu irmão.
Leonardo Ravenhill diz: ah, Deus, não me deixa chegar diante do seu trono paupérrimo e o Senhor me dizer: olha, tinha tanta riqueza para você e você chega aqui pobre desse jeito.